Um milionário abandonou seu filho com sua empregada em uma estrada. Quando ele descobriu o que ela fez, ficou em choque. Ricardo Mendonça contemplava a cidade do alto de seu escritório no 40º andar. Os últimos raios do sol poente tingiam de dourado as janelas espelhadas dos arranha-céus que ele mesmo havia construído ao longo de 3 décadas. Seu império se erguia imponente contra o céu de São Paulo, mas naquele momento tudo parecia frágil como cristal. Em suas mãos, trêmulas apesar de todo seu autocontrole, seguravam um envelope pardo. Dentro dele, um exame de DNA que acabara de confirmar seu maior temor. Lucas, o filho de Maria, sua governanta, era na verdade seu próprio filho. O resultado de um breve relacionamento que tivera com ela 15 anos atrás, quando Maria começara a trabalhar em sua casa. O garoto tinha acabado de completar 16 anos. Era um adolescente quieto, estudioso, com um talento extraordinário para a música que Ricardo sempre admirara secretamente, observando-o tocar piano na sala de estar, quando pensava que ninguém estava olhando. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, perfeitamente aparados. Sua esposa Beatriz estava na Europa, em mais uma de suas intermináveis viagens sociais. Eles nunca tiveram filhos, uma escolha dela, que preferia dedicar-se à vida social e às causas beneficentes que tanto impressionavam a alta sociedade paulistana. Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. Maria entrou, como sempre, discreta, em seu uniforme impecável. "O senhor chamou?" Ricardo virou-se lentamente. Maria continuava bonita como 15 anos atrás, embora algumas mechas prateadas já começassem a aparecer em seus cabelos negros. Seus olhos castanhos, os mesmos de Lucas, o fitavam com uma mistura de respeito e apreensão. "Sente-se, Maria." Ele indicou a cadeira à sua frente. "Precisamos conversar sobre Lucas." O rosto dela empalideceu instantaneamente. Durante todos aqueles anos, haviam mantido um acordo silencioso de nunca mencionar o passado. Ricardo sempre fora generoso, garantindo que nada faltasse a Lucas, pagando as melhores escolas, as aulas de música, mas sempre como filho da governanta, nunca como seu próprio filho. "O que tem o Lucas, senhor?" ela perguntou, a voz apenas um sussurro. Ricardo colocou o envelope sobre a mesa de mogno polido. "Você sempre soube, não é?" Maria baixou os olhos, as mãos apertadas no colo. "Sim", respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Do andar de baixo, subia o som distante do piano, Lucas praticando, como fazia todas as tardes depois da escola. As notas de Chopin flutuavam pelo ar, tornando aquele momento ainda mais surreal. "Por que nunca me contou?" Ricardo perguntou, sua voz oscilando entre raiva e mágoa. Maria levantou o olhar e, pela primeira vez em 15 anos, Ricardo viu ali, não a governanta submissa, mas a mulher forte que ela realmente era. O senhor não queria saber. Estava ocupado demais construindo seu império, mantendo as aparências com a dona Beatriz. Lucas era uma complicação que o senhor preferia. Ignorar. As palavras o atingiram como uma bofetada. Era verdade, e ele sabia disso. Tinha escolhido a conveniência do silêncio, a segurança da ignorância. Agora, aquele exame destruía a frágil bolha que ele mesmo havia criado. "As pessoas estão começando a comentar", ele disse, levantando-se e caminhando até a janela. "Lucas se parece cada vez mais comigo. Alguém mandou esse exame para minha casa, anônimo." Maria sentiu o sangue gelar. "O que o senhor pretende fazer?" Ricardo se virou, seu rosto uma máscara de preocupação. "Vocês precisam ir embora, Maria. Hoje mesmo. Já providenciei tudo. Uma casa no interior de Minas Gerais, conta bancária, escola nova para Lucas. Vocês terão tudo o que precisarem, mas não podem ficar em São Paulo." "O quê?" Maria se levantou incrédula. "O senhor quer nos mandar embora? Assim?
como se fôssemos um erro que precisa ser escondido. É para proteger vocês, Ricardo argumentou, mas sua voz soava vazia até para ele mesmo. Se isso vier à tona, será um escândalo. A imprensa vai cair em cima de vocês como abutres. Lucas não merece passar por isso. As notas do piano continuavam subindo, agora mais intensas, mais dramáticas. Maria olhou para a porta pensando em seu filho lá embaixo, alheio à tempestade que se formava sobre sua cabeça. Lucas tem uma apresentação importante no fim do mês, ela disse, tentando manter a voz firme. O concurso do conservatório. Ele vem se preparando há meses. Ele terá outras oportunidades. Ricardo cortou seco. O motorista vai levar vocês ainda hoje. Já arrumei tudo com meus contatos em Minas. Uma cidade pequena, tranquila, São José das Águas. Vocês podem recomeçar lá. Maria sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. E se eu me recusar? Ricardo a encarou, seus olhos agora frios como o aço. Não estou dando escolha, Maria. É isso ou vocês saem sem nada, sem referências, sem apoio, sem dinheiro. É sua decisão. Lucas deixou os dedos deslizarem suavemente pelas últimas notas da noturna de Chopin. O piano de cauda, presente de seu aniversário de 15 anos, brilhava sob a luz do final da tarde que entrava pelas enormes janelas da sala de música. Era seu refúgio, o único lugar onde se sentia verdadeiramente em paz naquela mansão imponente e fria. Fechou a tampa do piano com cuidado e organizou suas partituras. Em 2 semanas seria o concurso do conservatório, sua grande chance de mostrar seu talento. Seus professores diziam que ele tinha potencial para uma carreira internacional. O pensamento o fazia sorrir. Imagine, o filho da governanta tocando nos grandes teatros do mundo. Subiu as escadas em direção ao seu quarto, mas parou ao ouvir vozes alteradas vindas do escritório do senhor. Mendonça reconheceu a voz de sua mãe, algo raro, já que ela sempre falava em tons baixos e respeitosos naquela casa. Ele tem uma vida aqui, ela dizia, a voz embargada. Amigos, escola, seus professores de música. Já está decidido, Maria. A voz do senhor. Mendonça soava definitiva. O carro estará esperando em 1 hora. Sugiro que comece a arrumar as malas. Lucas sentiu o coração acelerar. Malas? Carro? Do que eles estavam falando? A porta do escritório se abriu de repente e ele se viu cara a cara com sua mãe. Os olhos dela estavam vermelhos, mas secos. O senhor Mendonça estava parado junto à janela, de costas para eles. Lucas, sua mãe começou, mas ele já estava correndo para seu quarto. Fechou a porta e encostou-se nela, respirando pesadamente. Algo estava muito errado. Pegou seu celular e abriu o grupo do conservatório. A foto do ensaio de ontem ainda estava lá. Ele ao piano, seus colegas sorrindo, o professor Gomes com seu eterno ar orgulhoso. Batidas suaves na porta. Lucas, filho, e posso entrar? Ele não respondeu, mas se afastou da porta. Sua mãe entrou, fechando-a atrás de si. Sentou-se na cama ao lado dele. Precisamos conversar, ela disse suavemente. Vamos ter que fazer uma viagem. Agora? E o concurso? Lucas. Ela pegou suas mãos entre as dela. Não é uma viagem temporária. Vamos nos mudar. O mundo pareceu girar ao redor dele. Mudar para onde? Por quê? Para Minas Gerais. Uma cidade chamada São José das Águas. É um lugar bonito, tranquilo. Não! Lucas se levantou de um salto. Não podemos ir. O concurso é em 2 semanas. Minha vida é aqui. Meus amigos, minha música. Eu sei, meu amor, eu sei. Maria tentou abraçá-lo, mas ele se esquivou. É por causa dele, não é? Lucas apontou para a porta, referindo-se ao senhor Mendonça. O que ele fez dessa vez? Por que sempre temos que fazer o que ele quer? Maria sentiu o coração apertar. Seu filho era tão perceptivo, sempre havia sido.
Como explicar que o homem que ele ressentia era, na verdade, seu pai? Como dizer que estavam sendo praticamente expulsos porque esse mesmo pai tinha medo de um escândalo? Às vezes, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Temos que fazer escolhas difíceis para proteger quem amamos. A viagem de 5 horas pareceu uma eternidade. Lucas permaneceu em silêncio, os fones de ouvido isolando-o do mundo, enquanto o motorista da família Mendonça os levava para longe de tudo que conheciam. Maria observava a paisagem mudar através da janela, os arranha-céus de São Paulo dando lugar a campos verdejantes, depois a montanhas suaves cobertas de mata. Já era noite quando chegaram a São José das Águas. A pequena cidade parecia dormir sob um manto de estrelas, algo que Lucas mal podia ver em São Paulo. As ruas de paralelepípedos eram iluminadas por postes antigos e uma igreja matriz se erguia majestosa na praça central. O carro parou em frente a uma casa simples, mas bem conservada, com uma varanda ampla e um pequeno jardim. Uma senhora de cabelos grisalhos os esperava na porta, sorrindo afetuosamente. Bem-vindos! Ela se apresentou como Dona Conceição, a corretora local que havia preparado tudo para sua chegada. E espero que gostem da casa. Tem 3 quartos, uma cozinha boa. Ah, e tem uma surpresa especial para o jovem Lucas. Lucas, que até então mantinha uma expressão fechada, não pôde evitar um olhar de curiosidade. Dona Conceição os guiou pelo interior da casa. Os móveis eram simples, mas aconchegantes, muito diferentes do luxo frio da mansão Mendonça. No que seria o quarto de Lucas, havia algo coberto por um pano branco. O senhor Mendonça mencionou que você é pianista, disse Dona Conceição, retirando o pano e revelando um piano vertical antigo, mas bem conservado. Pertencia à antiga professora de música da cidade. Quando ela se mudou para o Rio, quis que ficasse com alguém que realmente apreciasse música. Lucas se aproximou do instrumento como se estivesse magnetizado. Passou os dedos suavemente pelas teclas amareladas, pressionando uma nota. O som, embora precisando de afinação, tinha uma qualidade especial, quase nostálgica. Vou deixar vocês se acomodarem, disse Dona Conceição, entregando as chaves para Maria. Qualquer coisa que precisarem, moro 2 casas à direita. Aqui todos se ajudam. Depois que ela saiu, Maria começou a desfazer as malas enquanto Lucas explorava o piano. As notas de uma melodia triste encheram a casa. Era a mesma peça que ele estava praticando para o concurso. Lucas, Maria chamou suavemente. Está tarde. Amanhã você terá tempo para tocar. Por quê, mãe? Ele perguntou, finalmente verbalizando a pergunta que o atormentava. Por que ele nos mandou embora assim? O que eu fiz de errado? Maria sentou-se ao lado dele no banco do piano, seu coração partido ao ver a dor nos olhos do filho. Você não fez nada errado, meu amor. Absolutamente nada. São coisas de adultos, complicadas demais. Sempre são, ele respondeu, amargamente, fechando a tampa do piano. Sempre são coisas de adultos, e eu sempre tenho que aceitar sem entender. Os primeiros raios de sol entravam pela janela quando Lucas acordou no dia seguinte. Por um momento, ficou desorientado. O quarto não era seu, a cama não era sua. Até o ar que respirava parecia diferente. Mais limpo, mais leve, com um cheiro de mato que nunca sentira em São Paulo. Da cozinha vinham sons e aromas que o fizeram levantar. Sua mãe conversava com alguém, e risadas suaves chegavam até seu quarto. Vestiu-se rapidamente e foi investigar. Na cozinha, encontrou sua mãe preparando café com uma jovem de aproximadamente sua idade. Ela tinha cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo alto e um sorriso contagiante. Ah, você acordou! Sua mãe sorriu. Esta é Clara, nossa vizinha. Ela veio trazer pão quentinho da padaria dos pais dela. Oi! Clara acenou animadamente.
Então você é o pianista? Todo mundo já está falando sobre isso. Faz anos que ninguém toca aquele piano. Lucas sentou-se à mesa, ainda sonolento. Como assim todo mundo está falando? Ah, você não conhece São José das Águas. Clara riu. Aqui as notícias correm mais rápido que água. Dona Conceição contou para minha mãe, que contou para o padre José, que comentou com a dona da farmácia. Maria colocou uma xícara de café com leite na frente do filho. Clara estuda no mesmo colégio onde você vai estudar. Ela se ofereceu para mostrar a cidade para você hoje. Lucas ia protestar. Não estava com humor para fazer turismo. Mas algo no sorriso sincero de Clara o impediu. Era diferente dos sorrisos polidos e calculados que estava acostumado a ver em São Paulo. Tem uma vista incrível lá do alto do morro da igreja, Clara continuou empolgada. E à tarde tem ensaio do coral. Você podia vir. Estamos precisando de alguém que saiba tocar piano para acompanhar. Coral? Lucas perguntou, seu interesse musical naturalmente despertado. É um projeto social do Padre José, Maria explicou. Dona Conceição mencionou ontem, quando você já tinha ido dormir. Eles dão aulas de música para as crianças da cidade. Clara pegou mais um pedaço de pão. Minha irmã mais nova faz parte. Ela tem 9 anos e uma voz linda. Mas nosso pianista se mudou para Belo Horizonte mês passado. E desde então temos usado um teclado velho. Lucas percebeu que sua mãe o observava com expectativa. Ela sempre o incentivara a compartilhar seu dom com os outros, mas em São Paulo ele estava sempre ocupado demais com aulas e preparativos para competições. Que horas é o ensaio? Ele perguntou finalmente. O sorriso de Clara iluminou toda a cozinha. Às 3, mas primeiro vou te mostrar a cidade. Tem tanta coisa legal aqui. É diferente de São Paulo, claro, mas tem sua própria magia. Depois que Clara saiu, prometendo voltar em 1 hora para o tour pela cidade, Lucas se virou para sua mãe. Você planejou isso? Combinou com ela? Maria balançou a cabeça, sorrindo. Nem tudo precisa ser planejado, filho. Às vezes a vida simplesmente nos apresenta novos caminhos. Só precisamos estar abertos para enxergá-los. O ensaio do coral começou pontualmente às 3 horas. A igreja matriz, com suas paredes centenárias e vitrais coloridos, estava repleta de crianças e adolescentes. Padre José, um homem de meia idade com olhos bondosos, recebeu Lucas com um abraço caloroso. Bem-vindo, meu jovem. Clara me contou sobre seu talento. Que bênção ter um pianista novamente em nosso meio. Lucas se sentou diante do piano antigo da igreja. Era maior e mais imponente que o de sua casa, embora também precisasse de afinação. As crianças o observavam com curiosidade, algumas cochichando entre si. Vamos começar com algo simples, sugeriu o padre, distribuindo partituras. Conhece Asa Branca? Lucas quase riu. Depois de anos tocando Chopin e Beethoven, Luiz Gonzaga parecia quase infantil. Mas quando seus dedos tocaram as primeiras notas e as vozes das crianças se uniram em harmonia, algo inesperado aconteceu. A música popular, que ele sempre considerara inferior às peças clássicas, ganhou uma nova dimensão. A pureza das vozes infantis, a simplicidade da melodia, a acústica natural da igreja, tudo se combinava em algo mágico. Sofia, a irmã mais nova de Clara, se destacava no coral. Sua voz cristalina subia até as abóbadas da igreja como uma prece. Lucas se pegou improvisando, adicionando acordes mais complexos à melodia simples, criando uma fusão única entre o erudito e o popular. Quando a música terminou, houve um momento de silêncio reverente, quebrado pelos aplausos entusiasmados das crianças. Isso foi incrível! Exclamou Sofia, correndo até o piano. Você fez a música ficar diferente, mais bonita. Você
Tem um dom especial, Lucas, disse Padre José, aproximando-se. Não apenas para a música, mas para tocar a alma das pessoas. Isso é raro. Lucas sentiu o rosto corar. Em São Paulo, estava acostumado a receber elogios técnicos de seus professores. Excelente dinâmica, ótimo controle do pedal, interpretação precisa. Mas aqui era diferente. As pessoas não se importavam com a técnica, apenas com o que a música as fazia sentir. Podemos fazer isso toda semana? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando de expectativa. Clara, que observava tudo da primeira fila, sorriu para o amigo. Bem-vindo ao coral de São José das Águas, Lucas. Acho que você acabou de ser adotado por 30 crianças. Depois do ensaio, enquanto as crianças saíam em grupos animados, Padre José chamou Lucas para uma conversa. Sabe, meu jovem, há muito tempo sonho em expandir nosso projeto musical. Existem tantas crianças talentosas aqui, mas faltam professores, instrumentos. Alguém com sua formação poderia fazer uma diferença enorme. Lucas pensou no concurso que havia perdido em São Paulo, nas apresentações que nunca faria. Mas então olhou para Sofia, ainda cantarolando Asa Branca, enquanto esperava a irmã, e percebeu que talvez houvesse outros tipos de palco, outros tipos de música, outros tipos de sucesso. 3 meses se passaram rapidamente em São José das Águas. A casa simples agora tinha cortinas novas nas janelas e vasos de flores na varanda. Pequenos toques de Maria para torná-la mais acolhedora. Lucas dividia seu tempo entre a escola, as aulas de música para as crianças do projeto e suas próprias composições, que começavam a misturar elementos clássicos com ritmos brasileiros. Numa tarde de sábado, enquanto ele tocava seu mais novo arranjo de O Trenzinho do Caipira de Villa-Lobos, a campainha tocou. Maria atendeu e ficou paralisada ao ver quem estava à porta. Boa tarde, Maria. A voz elegante e fria de Beatriz Mendonça cortou o ar como uma lâmina. Posso entrar? Lucas parou de tocar imediatamente. Da sala, podia ver a esposa de Ricardo Mendonça, impecável em seu conjunto de linho bege, parecendo deslocada naquela rua simples do interior. Claro, senhora, Maria respondeu automaticamente, anos de condicionamento voltando à tona. Beatriz entrou, seus saltos altos ecoando no piso de madeira. Seus olhos percorreram a sala modesta com um misto de desdém e curiosidade, até pousarem em Lucas. Então é verdade, ela disse mais para si mesma que para os outros. Você é idêntico a ele. Lucas se levantou do piano confuso. O que a senhora está fazendo aqui? Lucas! Maria o repreendeu por reflexo, mas Beatriz ergueu a mão. Não, Maria. Ele tem direito de perguntar. Beatriz se sentou no sofá, ajeitando cuidadosamente a saia. Vim porque descobri a verdade. Sobre você, Lucas. Sobre seu pai. O mundo pareceu parar por um instante. Lucas olhou para sua mãe, que havia empalidecido. Meu pai, Ricardo. Beatriz disse o nome como se fosse veneno. Seu pai é Ricardo Mendonça, meu marido. Lucas sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar no piano. Todas as peças começavam a se encaixar. Os olhares, os favores, a fuga repentina. Você sabia? Ele perguntou para sua mãe, sua voz tremendo. Maria deu um passo em sua direção. Filho, você sabia? Ele gritou, lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Sim, Maria respondeu, sua voz quase um sussurro. Eu sabia. Por isso ele nos mandou embora. Lucas continuou, as palavras saindo como uma torrente. Não porque se importava conosco, mas porque tinha vergonha. Porque eu era uma mancha em sua reputação perfeita. Na verdade, Beatriz interrompeu, foi por minha causa que ele os mandou embora. Eu descobri sobre o exame de DNA e ameacei expor tudo à imprensa se ele não os afastasse. Uma vingança mesquinha, admito, mas agora... Ela hesitou pela primeira vez.
Agora vim fazer o que é certo. E o que seria o certo, dona Beatriz? Maria perguntou, recuperando um pouco de sua compostura. Depois de nos forçar a deixar nossas vidas para trás, o que mais a senhora quer de nós? Beatriz se levantou e caminhou até a janela, observando a praça da igreja através das cortinas novas. Do lado de fora, crianças brincavam sob as árvores centenárias, suas risadas alcançando a sala como uma melodia distante. Quero consertar meus erros, ela respondeu, virando-se para encarar mãe e filho. Ricardo está destruído. Não dorme, mal come, passa as noites assistindo vídeos do coral na internet. Vídeos do coral? Lucas perguntou surpreso. Sua amiga, Clara, posta regularmente nas redes sociais, Beatriz explicou. Ricardo encontrou por acaso e agora assiste obsessivamente. Ele viu como você transformou aquele projeto, como as crianças respondem a você. Lucas sentou-se novamente ao piano, suas mãos acariciando distraidamente as teclas. E o que ele espera? Que eu o perdoe, que voltemos para São Paulo como uma família feliz? Não, Beatriz respondeu, sua voz suavizando pela primeira vez. Ele não espera nada, nem merece, mas você merece saber toda a verdade e merece ter a chance de decidir seu próprio futuro. Ela abriu sua bolsa de grife e retirou um envelope. Aqui está sua certidão de nascimento original, com o nome de Ricardo como seu pai. E documentos reconhecendo você legalmente como um Mendonça, com direito a tudo o que isso implica. Maria deu um passo à frente protetora. Não queremos o dinheiro dele. Não é sobre dinheiro, Beatriz cortou. É sobre direitos, sobre identidade. Lucas tem o direito de conhecer suas origens, de ter acesso às oportunidades que seu nome pode proporcionar. Se ele quiser usar isso para ajudar mais crianças com seu projeto de música, ótimo. Se quiser ignorar completamente, também é escolha dele, mas a decisão precisa ser dele. Lucas olhou para os documentos como se fossem algo perigoso. Em sua cabeça, a música que estava compondo mais cedo, sua versão de O Trenzinho do Caipira, continuava tocando, mas agora com notas mais melancólicas, mais profundas. Por que a senhora está fazendo isso? Ele perguntou finalmente. Por que agora? Beatriz suspirou, e por um momento sua máscara de elegância e controle caiu, revelando uma mulher cansada e arrependida. Porque passei a vida inteira construindo muros, Lucas. Muros de aparências, de status social, de orgulho, e no fim esses muros só trouxeram solidão. Vendo você aqui com sua música, derrubando muros entre o erudito e o popular, entre ricos e pobres, percebi que estava na hora de derrubar os meus também. Naquela noite, depois que Beatriz partiu, Lucas não conseguiu dormir. Sentado, ao piano, tocava suavemente, deixando que suas emoções fluíssem através da música. As revelações do dia haviam virado seu mundo de cabeça para baixo mais uma vez. Mas agora era diferente. Agora tinha escolha. Um toque suave na porta o interrompeu. Maria entrou, trazendo 2 xícaras de chá de camomila. Achei que você ainda estaria acordado, ela disse, colocando as xícaras sobre o piano. Quer conversar? Lucas parou de tocar, mas manteve as mãos sobre as teclas. Por que nunca me contou sobre ele? Maria sentou-se ao seu lado no banco do piano. No começo foi por medo. Ricardo deixou claro que queria manter tudo em segredo. Depois foi por amor. Você estava crescendo tão bem, tão feliz com sua música. Não queria que carregasse o peso de ser um filho negado. Mas eu sempre soube que era diferente, Lucas confessou. Na mansão, as outras crianças que visitavam tinham pais que as abraçavam, que brincavam com elas. O senhor Mendonça, Ricardo, ele sempre foi distante, formal. Ainda assim, às vezes, eu o pegava me observando quando eu tocava piano. Havia algo em seu olhar. Ele sempre se orgulhou do seu talento, Maria disse suavemente, mesmo que nunca tenha demonstrado abertamente.
Lucas tomou um gole do chá, deixando o calor da bebida acalmar seus nervos. O que devo fazer agora? Mãe? Aceitar o nome dele? O dinheiro? Isso só você pode decidir, filho. Mas não precisa decidir agora. Tome seu tempo. Um som de passos na varanda os interrompeu. Era Clara, ainda ofegante, como se tivesse corrido até ali. Lucas! Desculpe vir tão tarde, mas você precisa ver isso, ela exclamou entrando na sala com seu tablet. Lembra do vídeo que postei do coral cantando sua versão de Asa Branca? Está viralizando. Um produtor musical de São Paulo comentou. Querendo saber mais sobre o projeto, Lucas e Maria trocaram um olhar significativo. São Paulo. O lugar de onde haviam fugido agora parecia querer trazê-los de volta, de uma forma completamente inesperada. Clara continuou empolgada. Ele disse que nunca viu uma fusão tão natural entre música clássica e popular. Quer conhecer o projeto, ver como podemos expandir para outras cidades. Imagine, Lucas, quantas outras crianças poderíamos alcançar. Lucas olhou para o envelope que Beatriz havia deixado, ainda intocado sobre o piano. Talvez houvesse uma maneira de unir os dois mundos que faziam parte de quem ele era. Não para agradar Ricardo ou aceitar seu dinheiro, mas para fazer algo maior, algo que realmente... Uma semana depois da visita de Beatriz, o produtor musical Paulo Rodrigues chegou a São José das Águas. Era um homem jovem, de óculos modernos e sorriso sincero, muito diferente do estereótipo do empresário paulistano que Lucas conhecia. O ensaio do coral havia sido preparado especialmente para sua visita. A igreja estava lotada, não apenas com as crianças do projeto, mas com suas famílias e praticamente toda a comunidade. Até Dona Conceição estava lá, orgulhosa como se Lucas fosse seu próprio neto. Vamos mostrar nossa nova composição? Lucas perguntou para o grupo, e as crianças responderam com sorrisos animados. A peça começava com Lucas ao piano, tocando uma introdução que mesclava elementos de Bach com ritmos de baião. Então, as vozes do coral se elevaram, cantando uma letra que Sofia havia escrito sobre sua própria cidade. Era uma história simples sobre a vida no interior, sobre amizade e sobre sonhos, mas a forma como se entrelaçava com a música criava algo mágico. Paulo observava tudo com atenção, fazendo anotações em seu tablet. Quando a apresentação terminou, ele foi o primeiro a aplaudir, levantando-se de seu lugar. Isso é exatamente o que a música brasileira precisa, ele declarou, aproximando-se do grupo. Uma ponte entre mundos, entre gerações, entre estilos. Vocês criaram algo único aqui. Lucas notou que sua mãe chorava silenciosamente em seu lugar, e Clara segurava a mão dela em apoio. Aquela apresentação significava muito mais do que música. Era a prova de que, às vezes, precisamos perder algo para encontrar algo ainda maior. Tenho uma proposta para vocês, Paulo continuou. Quero transformar isso em um projeto nacional. Começaríamos com 5 cidades, levando essa metodologia de ensino que une o erudito ao popular. Lucas seria o diretor artístico, claro, e... Espere, Lucas o interrompeu gentilmente. Antes de continuarmos, há algo que o senhor precisa saber. Sob os olhares curiosos de todos, Lucas pegou o envelope que Beatriz havia deixado e que ele ainda não havia aberto. Era hora de enfrentar sua verdade completa. Meu nome verdadeiro é Lucas Mendonça, ele disse, sua voz firme. Sou filho de Ricardo Mendonça, o empresário. Mas também sou filho de Maria, que me criou com todo o amor do mundo. Sou um pianista clássico que descobriu a beleza da música popular. Sou um garoto de São Paulo que encontrou seu lugar no interior. E se vamos fazer esse projeto, quero que seja com total transparência. Paulo ajustou os óculos surpreso. Filho de Ricardo Mendonça? Isso poderia abrir muitas portas para o projeto. Não, Lucas disse firmemente. Não quero usar esse nome para abrir portas.
Quero que o projeto cresça por seu próprio mérito, pela música que fazemos, pelo bem que podemos fazer. Se o nome Mendonça vier a público, que seja porque escolhi assumir minha história completa, não para ganhar privilégios. Numa tarde de domingo, 2 semanas após a visita do produtor musical, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Era Beatriz. Ricardo está na cidade, ela disse sem preâmbulos. Ele quer te ver, mas entenderá se você não quiser encontrá-lo. Lucas olhou pela janela. No coreto da praça, algumas crianças do coral praticavam suas partes para a próxima apresentação. Sofia, em particular, estava ajudando os mais novos com a letra da música. Onde ele está? Lucas perguntou após um longo momento de silêncio. Na pousada Vila das Flores, Beatriz respondeu. Ele chegou hoje cedo. Lucas desligou o telefone e foi procurar sua mãe, que estava na cozinha preparando biscoitos com Clara. O aroma de baunilha preenchia o ambiente. Ele está aqui, disse simplesmente. Maria parou de sovar a massa, compreendendo imediatamente. O que você quer fazer? Ela perguntou, limpando as mãos no avental. Clara olhava de um para outro, confusa, até que Maria explicou a situação em poucas palavras. A amiga imediatamente se ofereceu para acompanhá-lo. Não, Lucas disse, isso é algo que preciso fazer sozinho. A pousada Vila das Flores ficava a apenas 2 quadras de sua casa. Era um casarão antigo, bem conservado, com um jardim repleto de rosas. Lucas encontrou Ricardo sentado em um banco sob uma jabuticabeira centenária. Seu pai biológico parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Seus cabelos estavam mais grisalhos e havia novas linhas de preocupação em seu rosto. Quando viu Lucas se aproximando, levantou-se rapidamente, mas não se moveu em sua direção. Você veio, ele disse, sua voz traindo sua surpresa e emoção. Vim, Lucas respondeu, mantendo uma distância segura. Por quê? Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Lucas reconheceu. Ele mesmo fazia isso quando estava nervoso. Para pedir perdão, ele respondeu. Não que eu mereça, mas... Não merece mesmo. Lucas o interrompeu. Sabe o que descobri? Aqui em São José das Águas, que ser pai não tem nada a ver com DNA. Tem a ver com amor, com presença, com coragem. O senhor pode ser meu pai biológico, mas nunca foi meu pai de verdade. Ricardo aceitou as palavras como golpes merecidos. Você está certo. Fui um covarde. Passei a vida construindo prédios, mas destruí a única coisa que realmente importava, a chance de ser seu pai. Vi seus vídeos, Ricardo continuou após um momento de silêncio. O que você está fazendo com aquelas crianças é extraordinário. Lucas sentou-se no outro extremo do banco. Não estou fazendo nada extraordinário, só estou compartilhando música com quem nunca teve acesso a ela. É o mínimo que posso fazer. E é exatamente isso que torna extraordinário, Ricardo respondeu. Você transformou sua dor em algo bonito. Fez justamente o oposto do que eu fiz. Em vez de construir muros, você está construindo pontes. Uma brisa suave balançou as folhas da jabuticabeira, trazendo o aroma das rosas do jardim. Ao longe, o sino da igreja badalou, marcando 4 horas. O produtor musical quer expandir o projeto, Lucas disse, surpreendendo a si mesmo por compartilhar isso com Ricardo. Para outras cidades primeiro, depois, quem sabe, para todo o país. Eu sei, Ricardo respondeu. Na verdade, ele me procurou em São Paulo. Lucas se virou bruscamente. O quê? Ele descobriu quem eu era e me procurou. Não para pedir dinheiro ou apoio, mas para me dizer que eu deveria ter orgulho do filho que tenho. E sabe de uma coisa? Ele está certo. Ricardo tirou um envelope do bolso do paletó, diferente daquele que Beatriz havia trazido. Aqui está a escritura de um prédio no centro de São Paulo. Era um antigo conservatório que comprei há anos, pensando em transformar em um empreendimento comercial. Quero doá-lo para seu projeto. Lucas olhou para o envelope com desconfiança. Não quero sua caridade.
Não é caridade, Ricardo insistiu. É restituição. Não posso voltar atrás e ser o pai que você merecia, mas posso ajudar você a ser o mentor que aquelas crianças merecem. O prédio é seu para fazer o que quiser. Se não quiser usá-lo para o projeto, pode vendê-lo, doá-lo, transformá-lo no que desejar. Lucas pegou o envelope, mas não o abriu. Por que está fazendo isso? Porque pela primeira vez na vida, quero fazer algo que não seja pensando em mim mesmo ou na minha reputação. Quero fazer algo que realmente importe. Nesse momento, vozes infantis chegaram até eles. O coral havia se mudado para a praça em frente à pousada para ensaiar. Sofia liderava o grupo, sua voz clara e pura cortando o ar da tarde. Quer conhecê-los? Lucas perguntou, surpreendendo a ambos com o convite. Ricardo seguiu Lucas até a praça, onde as crianças do coral continuavam seu ensaio. Ao vê-los se aproximando, Clara, que acompanhava o ensaio, arregalou os olhos em reconhecimento. Lucas havia mostrado fotos de Ricardo para ela. Pessoal, Lucas chamou o grupo, este é meu pai. As palavras saíram com dificuldade, mas também com uma estranha sensação de alívio. As crianças pararam de cantar e olharam curiosas para o homem elegante em seu terno sob medida. Sofia, sempre a mais espontânea, deu um passo à frente. O senhor também é músico? Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que Lucas nunca havia visto antes. Não, pequena. Na verdade, sou péssimo com música, mas sempre adorei ouvir Lucas tocar. Então o senhor já sabia que ele era especial? Sofia exclamou. Ele está nos ensinando a misturar músicas clássicas com as canções que nossas avós cantavam. Quer ouvir? Antes que Ricardo pudesse responder, Sofia já havia se voltado para o grupo. Vamos mostrar nossa nova música para ele? Lucas sentou-se ao piano que haviam trazido para a praça. Era o mesmo piano antigo de sua casa, que agora viajava pela cidade sempre que necessário, carregado com cuidado por voluntários da comunidade. As primeiras notas de sua nova composição preencheram a praça. Era uma peça que começava com elementos de Brahms e gradualmente incorporava melodias de cantigas de roda brasileiras. As vozes das crianças se elevaram em perfeita harmonia, cantando sobre sonhos, sobre amizade, sobre recomeços. Ricardo observava tudo com lágrimas nos olhos. Ali estava seu filho, o menino que ele havia rejeitado, transformando vidas através da música, criando beleza a partir da dor, construindo pontes onde ele havia erguido muros. Dona Conceição, que passava pela praça, parou para assistir. Logo, outros moradores foram se juntando, formando uma pequena multidão. Maria apareceu, também mantendo-se a uma distância discreta, mas seus olhos encontraram os de Ricardo por um momento. Quando a música terminou, os aplausos foram espontâneos e calorosos. Sofia correu até Ricardo. O senhor gostou? Lucas diz que essa música é sobre perdão, sobre dar novas chances. Eu ainda não entendo direito o que isso significa, mas quando cantamos, sinto algo especial aqui dentro. Ela apontou para o próprio coração. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dela. Eu entendo exatamente o que você quer dizer, Sofia. Às vezes, a música nos ensina coisas que as palavras não conseguem explicar. 6 meses depois, o antigo conservatório no centro de São Paulo havia se transformado no Instituto Pontes Musicais. O prédio, antes abandonado, agora pulsava com vida e música. Nas salas restauradas, dezenas de crianças aprendiam piano, violino, violão e canto, mesclando o erudito com a rica tradição musical brasileira. Lucas dividia seu tempo entre São Paulo e São José das Águas. Na capital, coordenava o instituto e dava aulas. No interior, mantinha vivo o projeto que havia mudado sua vida. O coral da igreja, agora famoso em toda a região, continuava sendo seu orgulho maior. Numa tarde de sábado, o instituto realizava seu primeiro recital oficial. O auditório estava
Lotado. Pais, professores, autoridades e, é claro, toda a comunidade de São José das Águas, que havia fretado um ônibus especialmente para o evento. Na primeira fila, Maria sentava-se entre Clara e Dona Conceição. Algumas fileiras atrás, Ricardo e Beatriz assistiam discretamente. Não eram mais um casal. Haviam se separado amigavelmente meses antes, mas mantinham uma relação cordial, unidos pelo desejo de apoiar o trabalho de Lucas. O recital começou com Sofia, que agora estudava canto no instituto, apresentando uma versão emocionante de O Trenzinho do Caipira. Em seguida, diversos alunos se apresentaram, mostrando como a metodologia desenvolvida por Lucas estava criando uma nova geração de músicos que respeitavam tanto Bach quanto o baião. Para encerrar a noite, Lucas sentou-se ao piano. Antes de começar a tocar, olhou para a plateia. Esta é uma composição nova, ele anunciou. Chama-se Pontes. É dedicada a todas as pessoas que me ajudaram a entender que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar, que precisamos deixar algumas coisas para trás para descobrir quem realmente somos. A música começou suave, com notas que lembravam sua infância na mansão Mendonça. Gradualmente, incorporou elementos das cantigas que aprendera em São José das Águas, criando uma trama complexa de melodias que falavam de perda, descoberta e reconciliação. No momento mais intenso da peça, o coral de São José das Águas, que havia ensaiado secretamente com Clara, juntou-se à apresentação. As vozes das crianças se elevaram, cantando uma letra que Sofia havia escrito especialmente para a ocasião. Uma história sobre um menino que descobriu que família é muito mais do que sangue e que música é muito mais do que notas. Maria chorava silenciosamente em seu lugar. Ricardo, algumas fileiras atrás, também não conseguia conter as lágrimas. Entre eles, dezenas de pessoas que haviam feito parte daquela jornada compartilhavam a mesma emoção. Quando a última nota se dissipou no ar, houve um momento de silêncio reverente antes que a plateia explodisse em aplausos. Lucas permaneceu ao piano, olhando para as teclas, sentindo uma paz que jamais imaginara possível. Ele havia encontrado seu caminho. Não era o caminho que planejara, nem o que outros haviam planejado para ele. Era um caminho novo, construído com notas e sonhos, com perdão e esperança. Um caminho que não apagava as dores do passado, mas as transformava em algo belo. No palco do instituto, sob as luzes suaves do auditório, Lucas não era mais apenas o filho negado de Ricardo Mendonça, nem apenas o filho amado de Maria. Era todos os seus pedaços juntos, suas dores e alegrias, suas perdas e conquistas. Era a música que escolhera fazer, as pontes que escolhera construir, e isso ele finalmente compreendia. Era mais do que suficiente.